Meus irmãos, abramos a palavra do nosso Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no seu segundo capítulo. Filipenses capítulo 2, faremos a leitura dos 4 primeiros versículos. Filipenses capítulo 2, de 1 a 4, leiamos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós vamos começar com as nossas crianças. Crianças, vocês gostam de vir à igreja por qual motivo? Porque o papai e a mamãe obrigam você a vir? Ou porque de fato você gosta de vir? E se você gosta de vir, você vem por conta dos seus colegas, ou porque você já aprendeu a importância do culto? Pense sobre isso. E eu quero que você coloque no papel a representação daquilo que você se sente motivado a fazer quando vem à igreja. Tá bom? Então, você vem à igreja por que motivo? Coloque isso no papel. As nossas irmãs já vão trazer aí para as crianças o papel para vocês desenharem, então fique com isso na cabeça, para quando tiver com papel vocês imprimirem isso no papel, tá bom? Nós vamos novamente voltar à exposição, a carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos já caminhando um tempo aqui, e agora nós nos encontramos com Paulo falando algo muito importante à igreja, necessário não somente à igreja de Filipos, mas também à igreja presbiteriana da Lapa, ou a igreja espalhada por esse mundo. Ele vai trazer aqui para nós pilares fundamentais da igreja de Cristo, igreja essa comprada pelo sangue dele, e a importância de nós irmos além dos pilares. Nós temos a estrutura, mas nós temos que dar direção a essa estrutura. E como nós fazemos isso? Aplicando esses conceitos, esses ensinos que a palavra do Senhor nos ensina, mediante a uma união que nós temos com Cristo. Então, nosso tema é a união com Cristo. Nós falamos isso no sermão que pregamos dos versículos 27 a 30, mas agora nós vamos perceber que Paulo fala algo a mais àqueles irmãos. E como isso acontece? O apóstolo Paulo, nos versículos de 27 a 30, ele fala da união cristã na luta. Ele fala que nós temos que, nessa união que nós já temos com Cristo, devemos viver de modo digno do Evangelho. Mas como é viver de modo digno do Evangelho? É de fato lutando o bom combate, lutando a fé evangélica, tendo amor, tendo uma união de alma. E diante disso, nós temos que perseverar dentro de um propósito, pois Deus estabeleceu um propósito para aqueles que Ele comprou com o seu sangue. E que propósito é esse? A Escritura já revela para nós que propósito é esse. E agora Paulo vai dizer, ok, então se vocês entenderam a importância de viver de modo digno do Evangelho, então vamos para a luta. Vamos lutar por essa verdade. Vamos combater esse bom combate. Vamos lutar contra esses falsos mestres. Vamos de fato evidenciar o Evangelho transformador. E agora, nos versículos seguintes, versículos que nós vamos expor nesta manhã, Paulo começa colocando algumas condicionais. Se há, pois, se alguma coisa. E por que ele está fazendo isso? Provavelmente Epafrodito foi se encontrar com Paulo quando ele estava preso lá numa residência em Roma.
E Epafrodito contou a Paulo tudo o que estava acontecendo com essa igreja, a amada igreja de Filipos. E provavelmente ele disse que esses irmãos, de fato eram irmãos que tinham pilares fundamentais da fé cristã. E Paulo então levanta esse argumento de condicionante para que eles de fato compreendessem se isso que Paulo ouviu a respeito deles por meio de Epafrodito, se isso fosse verdade, que eles deveriam dar um passo a mais, eles precisavam fazer algo a mais. Então ele começa dizendo: se há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados a fé de misericórdia, eu já estou alegre. Mas para que a minha alegria esteja completa, vocês precisam fazer o quê? Pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, serem unidos de alma e também ter o mesmo sentimento. E esse sentimento que ele fala é o mesmo sentimento narrado no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E depois ele vai mostrar que existe elementos perigosos rondando a igreja de Filipos. E essas coisas podem tirar, minar a força da igreja. Podem, de fato, desestruturar os pilares constituídos nessa união com Cristo. E aí ele vai dizer: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, e não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então essa dinâmica que Paulo está trabalhando agora, e nós vamos entender a importância desses pilares. E que pilares são esses? Esse passo a mais que Paulo diz que a igreja precisava dar para que a alegria dele fosse completa, que são marcas necessárias e visíveis de uma igreja de Cristo Jesus. E depois nós vamos olhar um pouquinho para esses perigos que rondam a igreja e trazer uma aplicação para nós, olhando para o nosso tempo e como essa mensagem pode falar conosco. Caminhamos assim, e em primeiro lugar nós vamos então perceber que a nossa união com Cristo, ela é fundamentada em pilares. Que pilares são esses? Ele começa a dizer da exortação em Cristo. Essa palavra exortação, lá no original, no grego, em que foi escrito o Novo Testamento, significa paraclesis. E essa palavra, ela pode ser traduzida como consolo ou exortação. E o sentido aqui usado é o sentido de incentivo, de motivação. Se você tiver uma outra versão, como NVI, NVT, você vai perceber que aí não está exortação, está motivação. E a ideia é essa, é ser motivado a consolar, motivado a estar ao lado do meu irmão e da minha irmã, para juntos nos consolarmos diante de um propósito que Deus estabeleceu para nós, caminharmos juntos nessa vida que Deus deixou aqui. Então, a ideia do texto é: você precisa se colocar ao lado de alguém para dar assistência pelo conforto que oferece, tanto conselho quanto exortação. E ele vai falar isso. E quando nós paramos para estudar, inclusive essa palavrinha no grego, nós vamos perceber que há uma similaridade dessa palavra com João 14, versículo 16, quando Jesus vai falar do Consolador. Ele vai falar que o Consolador é o Espírito Santo. E a palavra usada para Consolador é Parácliton, que é a mesma raiz de paráclesis. Então ele está dizendo: olha, a união que vocês têm com Cristo, ela só pode existir, por quê? Porque vocês têm o Espírito Santo. E se vocês têm o Espírito Santo em vocês, vocês podem consolar, não porque o consolo vem de vocês mesmos, mas porque o consolo vem daquele que de fato aplica a verdade no coração de vocês e conduz vocês a falar das verdades da palavra.
Então essa exortação, esse consolo, não é algo que eu produzo em mim, mas que é doado a mim. E isso que é doado a mim deve ser compartilhado, pois essa união não é entre uma só pessoa, mas é entre todos aqueles que o Pai escolheu para serem o corpo de Cristo, a igreja redimida pelo sangue do Cordeiro. Então o pilar fundamental da igreja de Cristo é exortação, é consolo, é de fato caminhar na certeza de que nós precisamos ajudar uns aos outros. E nós podemos fazer isso porque nós temos já a habitação do Espírito Santo em nós. Mas ele fala de um outro pilar, ele fala da consolação de amor. E essa palavra também está ligada, diretamente ligada às outras duas que nós falamos. A palavra no grego é paramuntium, que significa consolo, e ela está relacionada à motivação em consolar e à importância de nós desenvolvermos os frutos do Espírito, pois esses frutos do Espírito são para que eu consiga lidar com o meu próximo, tendo amor para com ele, tendo paz para com ele, tendo alegria para com ele, mansidão, domínio próprio. Então, eu preciso compreender que essa consolação de amor é algo que eu tenho e que eu posso agora transmitir ao meu irmão. Por quê? Porque o Espírito Santo habita, mas ele não apenas habita, ele nos dá os seus frutos. E os frutos que ele nos dá é justamente para que eu possa direcioná-lo ao meu irmão. Aí a união com Cristo faz sentido, porque eu passo a desenvolvê-la no dia a dia com o meu próximo, com aquele que também está unido com Cristo. E ele fala aqui que esse consolo tem que ter um elemento muito importante, que é o amor. E de fato, quando nós vamos lá para Gálatas ver os frutos do Espírito, você vai perceber que lá está escrito: mas o fruto do Espírito é amor. Você tem uma sequência: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E se fôssemos olhar para o português, deveríamos colocar os frutos do Espírito são todos esses. Mas por que a ênfase é os frutos do Espírito no singular? É amor, porque é através do amor que eu consigo ter paz, é através do amor que eu consigo ter mansidão, é através do amor que eu consigo ter domínio próprio. E esse amor não é qualquer amor que as pessoas saem por aí falando. Esse amor é um amor único. Por quê? Porque esse amor é um amor que foi derramado sobre nós por meio do Espírito Santo. Romanos 5,5 diz isso para nós. Então esse amor só tem quem de fato tem o Espírito Santo habitando no coração, porque esse amor agora é um amor que vem de Deus, não é algo que eu produzo, é algo que vem de Deus, e eu posso amar, e por poder amar, eu posso então perdoar, eu posso ter domínio próprio, eu posso ter alegria, eu posso desenvolver um relacionamento digno com o meu irmão. Então esse amor me leva antes a viver de uma maneira, a buscar a Deus, para então, como resultado dessa busca, poder desenvolver esse fruto do Espírito no relacionamento com o meu irmão. Então Paulo vai trazer isso. E F.F. Bruce, num comentário dele a respeito desse texto, ele vai falar algo muito interessante a respeito dessa passagem. Ele vai dizer que no amor de Cristo há conforto tão profundo que compensa os problemas indefectíveis da existência cristã nesse mundo. É o amor de Deus que nos ajuda a lançar para fora o quê? Medo. É o amor de Deus que nos leva a suportar o meu irmão. É o amor de Deus que habita em mim que me leva a perdoar. É o amor que me impulsiona de fato a amar. Então esse amor não é algo que brota, mas é doado. E ele só é possível porque existe o Espírito Santo nos conduzindo a de fato exercê-lo para a glória
de Deus. Outro pilar que ele coloca é a comunhão do Espírito. Então, quem garante a motivação e o amor, como nós já falamos, é o Espírito, é a comunhão que nós temos com Ele. É o Espírito que nos une ao Pai. E é somente através dele que podemos viver nesse organismo vivo que chamamos e conhecemos como igreja. E a Escritura ensina que nós somos o quê do Espírito Santo? Templo. Nós somos templos do Espírito Santo. Também que Ele é o selo e penhor da nossa herança, como lemos em Colossenses, em Efésios, que é a fonte dos nossos dons espirituais. É dele que procede os frutos do Espírito, como nós mencionamos. É Ele que intercede por nós, pois nós não sabemos orar como convém. É cheios dele que conseguimos lutar contra os desejos pecaminosos da nossa carne. É Ele que testifica com o meu espírito que somos filhos de Deus. É Ele que nos dá vida. Você tem o Espírito Santo que te deu vida, e agora você pode viver nesta vida, relacionando com aqueles que também o Espírito deu vida. E esse relacionamento é possível porque nós temos os seus frutos para evidenciar nesse dia a dia que nós temos com os nossos irmãos. Essa é a realidade da nossa união com Cristo. E não vivemos para nós mesmos. É o Espírito que habita em nós que nos ajuda a viver esse modo digno do Evangelho a qual nós fomos chamados. E mais um pilar é entranhados afetos e misericórdia. Entranhados afetos significa literalmente as entranhas humanas, porque era dessa forma que aqueles crentes conseguiam entender que existe uma centralidade em nossa alma, e o centro da nossa alma, que emana os nossos afetos, é as entranhas, também conhecido como o coração, denominado como o coração, não o coração físico, mas o coração como um elemento que vai ser a centralidade da alma. E esse coração é que vai levar você a ter pensamentos, emoções e ações. Então, quando ele diz entranhados afetos, ele está apontando para essa centralidade da alma, dizendo que as emoções que serão produzidas no seu coração são emoções, ou devem ser emoções, que apontam para o Senhor. E essas emoções que apontam para o Senhor vão ser motivações para você agir, porque você não age se você não sentir, você age se de fato essas emoções comunicarem que você deve fazer algo pelo outro. Então, quando ele diz entranhados afetos, ele está apontando para esse centro da nossa alma. E ele fala da misericórdia como compaixão. Então ele quer dizer, olha, você precisa sentir amor pelo próximo, e nesse amor que você sente pelo próximo, você tem que ir ajudá-lo, você tem que ter misericórdia, compaixão para com ele. Mas isso não deve ser uma motivação que vem de um coração egoísta, porque se for assim, você vai esperar sentir algo que você não quer sentir e você não vai fazer. Mas se você de fato entender que essa emoção, esses afetos vêm de uma compreensão exata daquilo que eu sou na união que eu tenho com Cristo, então eu vou fazer por quê? Porque eu quero obedecer àquele que de fato me comprou para Ele, e eu vou fazer, não porque simplesmente eu quero fazer, mas vou fazer porque Ele me motiva a ter afetos de misericórdia para com o meu próximo. Então perceba, esses 4 pilares são pilares essenciais, e Paulo está dizendo, olha, irmãos, se de fato vocês possuem esses pilares, então eu estou alegre, porque são pilares fundamentais para uma igreja, então eu estou alegre. Mas vem o versículo 2 para dizer, completai mais ainda a minha alegria. Como? Praticando isso. Ele diz no versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo
sentimento. Então, o resultado da união tem que ser visível. Além desses pilares, eu preciso mostrar na prática como é viver essa união que eu tenho com Cristo. E ele diz, começando com o pensamento, dizendo que nós temos que pensar a mesma coisa. A ideia aqui é ter em mente o mesmo propósito, é acomodar-se uns aos outros por um objetivo de vida com Cristo. Esse verbo aqui está no presente do subjuntivo, e a ideia então é, a partir de agora, você vai pensar, mas você não vai parar, você vai continuar pensando pelo resto da sua vida, esse pensamento propositivo. Não é um pensamento qualquer, não é um pensamento que fulano tem, que eu também tenho que ter, mas é um pensamento sentado dentro de um propósito. E que pensamento sentado dentro do propósito eu vou ter? É que eu tenho que correr a minha carreira, olhando para o autor e consumador da minha fé, e enquanto estou correndo, eu vou fazer todas as coisas para a glória dele. Esse é o propósito da vida, esse é o propósito do crente. Então, pensar a mesma coisa é essa ideia. E pode ser que, diante desse propósito, eu tenha uma divergência com o meu irmão, mas essa divergência não pode ser de propósito, pode ser apenas do modo como nós vamos correr, mas de propósito não, porque o propósito é o mesmo para nós. Eu posso ter só uma ideia diferente de como nós vamos chegar ao fim, mas nós temos que caminhar com esse mesmo pensamento, com esse mesmo ideal. E é isso que ele está dizendo: pensai a mesma coisa. E ele traz isso como algo essencial da igreja de Cristo. E nós vamos ver depois que quando isso não acontece, problemas sérios acontecem na igreja. E esses problemas vão destruir os pilares fundamentais da união que nós temos com Cristo. Então, Paulo está dizendo que nós precisamos pensar a mesma coisa. O capítulo 3 de Filipenses, olha o que ele diz sobre a soberana vocação, versículo 12. Não que eu tenha já recebido, eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, ó, sentimento de propósito. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E depois, no capítulo 4, versículo 8, ele vai falar o que deve ocupar o nosso pensamento. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, isso é pensar a mesma coisa. Depois ele vai dizer: tenhais o mesmo amor. Então, como nós já falamos, esse amor que nós recebemos é o amor que é doado por Deus a nós, conhecido como amor ágape, que é mais do que um sentimento que me faz agir em direção ao outro, é na verdade uma intenção em buscar o bem-estar, antes de sentir qualquer sentimento para com a pessoa. Por isso Jesus vai ensinar que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. E esse amor é característico no verdadeiro crente. Quando você vai lá para a carta do amor, que é a 1 João, você vai encontrar João trazendo coisas importantes e sérias sobre esse amor que nós dizemos ter para com Deus. Porque esse amor que nós temos para com Deus, se ele não evidenciar no amor para com o próximo, nós somos mentirosos, ou até mesmo
talvez nós nem tenhamos a salvação. Ele diz isso. Se você for lá em 1 João, capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15, você vai perceber João trazendo essa verdade. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Talvez aquele que não ama o seu irmão, nem alcançou a graça da salvação. Não no sentido que ele mesmo alcança, mas no sentido que o Espírito Santo, de fato, aplica. Então é sério, esse amor deve ser visível nessa união que nós temos com Cristo, pois nós estamos unidos para vivermos um propósito. E aí ele vai evidenciar isso, dizendo também, sejais unidos de alma. E unido de alma está relacionado a pensar a mesma coisa e ter o mesmo amor. E reflete ao que Paulo menciona no versículo 27 do capítulo 1. Vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então o crente que foi redimido pelo sangue de Cristo, ele precisa assumir essas características como resultado da nossa união com Ele. Como nós lemos em Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 16, nós temos Paulo trazendo algo tão forte, daquilo que nós podemos compreender dessa união com Cristo, que nós, muitas vezes, não fazemos. Ele traz uma ordem lá. Olha o que ele diz. A ordem é: se você despojou da velha natureza, você precisa se revestir. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, nós temos que vestir a camisa daquele que nos redimiu para Ele, e vestir a camisa daquele que de fato nos restaurou, é viver de forma santa, tendo amor pelo nosso próximo. E esse amor me leva a ser humilde, a perdoar uns aos outros, a suportar uns aos outros. Então a nossa união com Cristo não é algo qualquer, não é uma mera união familiar, é uma união mística. E essa união mística é uma união gloriosa, porque essa união aponta não para o terreno, mas para o eterno. E nós caminhamos aqui unidos na certeza que o eterno é a nossa realidade. E nós podemos ter essa certeza por quê? Porque o Espírito Santo, como diz Efésios, já habita em nós. E esse Espírito que habita em nós, ele é o selo e o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, ou seja, até a volta de Cristo, eu tenho garantia de que o lugar lá no céu já está reservado para mim, e é lá que eu vou morar. Mas enquanto aqui eu estou vivendo, eu preciso viver dessa maneira, diante dos pilares que já foram estabelecidos nessa união com Cristo, e então, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma. E ele vai dizer também aqui, mas está ligado ao que nós já falamos, ele vai dizer também tendo aqui os mesmos pensamentos, tendo o mesmo sentimento. E ele fala para que nós tenhamos esse mesmo sentimento como em Cristo Jesus. E nós vamos em outro momento expor os versículos de 5 a 11, quando Paulo diz essas palavras. Mas o que pode desmoronar os pilares
constituídos nessa união. O que pode ser um empecilho para a gente evidenciar os frutos do Espírito? Qual é o empecilho que pode destruir a harmonia na igreja? O que pode de fato atrapalhar essa comunhão no Espírito? Olha o que ele diz nos versículos 3 e 4. Ele vai dizer: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo vai então trazer aqui para nós esses perigos. E por que ele fala isso? Porque ele já sabia que existia ali na igreja de Filipos alguns problemas que poderiam de fato minar aquilo que Epafrodito falou a respeito deles. E ele vai falar: olha, tome cuidado com o partidarismo, com a vanglória, tome cuidado com isso, porque eu já estou sabendo que coisas assim estão rodeando vocês. Quer ver? No versículo 17, Paulo vai falar daqueles que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Ele está falando aqui de membros que estavam pregando por inveja, porque eles estavam invejando quem? O apóstolo Paulo. E eles então estavam pregando não uma teologia errada, inclusive a teologia era boa, era certa, no entanto o coração deles estava invejoso, cheio de inveja por aquilo que Paulo era. Eles queriam ser também como ele. Paulo vai denunciar alguns líderes que buscavam então seus próprios interesses. No capítulo 3, versículo 2, ele vai falar dos falsos mestres, que eram judaizantes que estavam infiltrados na igreja, ensinavam um falso evangelho, dizendo que eles só poderiam ter a salvação se fossem também circuncidados. Ele fala depois dos inimigos da cruz de Cristo, e Paulo inclusive diz que foi levado a lágrimas quando viu que aqueles inimigos da cruz estavam trazendo o mundo para dentro da igreja, tentando desvirtuar essas virtudes gloriosas. E ele fala também de um conflito que existia entre a liderança da igreja, das duas irmãs, Evódia e Sintique. Então ele já estava percebendo que alguns problemas estavam ressaltando ali no convívio da igreja. Ele diz: olha, não faça nada por partidarismo ou vanglória. O que seria isso? O que é partidarismo? O que é vanglória? Paulo está ressaltando aqui tanto uma ideia de egoísmo quanto de orgulho. A palavra usada aqui para partidarismo no grego é eritheia, e ela significa uma motivação ou uma ambição egoísta. E a palavra usada aqui para vanglória, que é kenodoxia, significa orgulho, vaidade. Então esses dois males estavam começando a destruir um relacionamento saudável que aquela igreja tinha. E esses males são o inverso de viver as marcas da unidade. Na verdade, é ressaltar o individualismo como necessidade de controle. Sabe, quando a gente fala, aquele ali tem um reizinho na barriga, acho que é dono de tudo. Ou quando a gente fala, aquele ali é a última bolacha do pacote, porque ele quer o holofote. Será que isso tem na igreja? Será que isso ainda permeia a nossa comunidade? Ele diz: isso destrói a união que nós temos com Cristo. Então, se isso está existindo, nós temos grandes problemas. E o que deve então ocupar o lugar dessas coisas? Ele diz: a humildade. Porque a humildade é o reconhecimento que nós não pertencemos a nós mesmos. Antes nós pertencemos a Deus. E por pertencermos a Deus, nós vivemos o seu
plano, nós vivemos o seu modo, e nós vivemos conforme Cristo viveu. Por isso que nos versículos seguintes, a partir do versículo 5, ele vai trazer o modelo de humildade em Cristo, aquele que se humilhou para assumir a forma de servo. Então nós temos que ser humildes, assim como Cristo, que deu a sua vida por nós, foi. Essa humildade é um elemento essencial no convívio que nós temos uns com os outros, porque se não há humildade, há vanglória, se não há humildade, há de fato orgulho. Sabe aquele irmão que acha que tem uma mão santa? Não é o Oscar Schmidt, mas aquele que tem uma mão santa, onde tudo que ele coloca, funciona, e se ele não colocar a mão, não vai funcionar. Por quê? Porque só ele sabe fazer. Isso tem na igreja? Acho que não, né? Paulo está dizendo, isso destrói a união que nós temos com Cristo, essa harmonia que a igreja precisa ter para cumprir o seu propósito. E ele vai falar também da importância do serviço, dizendo, olha, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Mais uma vez olhamos para Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Nós estamos aqui não para dizer, venha a mim, venha a mim, venha a mim, mas vamos juntos, porque nós temos algo em comum, e o que é em comum em nós, é a certeza que o seu Salvador é o meu Salvador, e a eternidade que está garantida para você, também está garantida para mim, e o lugar que você vai, eu também vou, e lá onde nós estaremos, nós vamos juntos fazer o quê? Dizer, santo, santo, santo é o Senhor, por toda a eternidade. Então eu não sou mais importante que você, porque eu tenho esse ou aquele cargo, eu não sou mais importante que você, porque eu sou uma pessoa de status na sociedade. Não, nós somos importantes para Deus, porque nós vivemos para glorificar o nome dEle, e não o nosso. Esse é o ideal de Deus, é assim que nós devemos viver, nessa união que nós temos com Cristo. Quero encerrar aplicando a vocês 3 coisas importantes. A primeira dela é que a igreja, ela é composta de pessoas, mas pessoas que se juntam em grupos, e se juntam em grupos por conta das afinidades. Não é isso que geralmente a gente fala? Não, eu tenho mais afinidade com aquelas pessoas, então eu me junto a elas por isso, não é isso? Mas veja, quando eu paro para pensar em que Paulo está me ensinando aqui, eu vejo que nós temos um problema nessa ideia de grupos. Ah, pastor, mas não tem como, na igreja tem que ter grupo sim, não tem como. Aí a gente precisa entender o que é afinidade e o que é intimidade. A afinidade é algo que eu olho no outro e se assemelha àquilo que eu também penso, aquilo que eu também gosto, aquilo que eu também busco. Isso é afinidade. Intimidade é quando a gente aprofunda os nossos relacionamentos e vamos mais além. Então, se a Escritura me ensina que nós temos um propósito, a afinidade que nós devemos ter com o nosso irmão é o quê? Uma afinidade propositiva. A afinidade que nós temos que ter com o nosso irmão é uma afinidade propositiva. Sendo assim, eu posso entrar e fechar um grupo? Não. Aí você pode dizer, não, mas o nosso grupo não é fechado. Não é fechado. Talvez no seu pensamento, mas na prática é fechar. Sabe por quê? Porque se aquela pessoa não se enquadra dentro dos seus valores, dentro daquilo que você busca de forma egoísta e orgulhosa, não vai se dar bem aqui. Pode até chegar, mas ele já vai sair de debandada. Por quê? Porque ele não se enquadra dentro daquilo que é o nosso princípio, o nosso valor. Está errado. Se a nossa afinidade é propositiva, todos se encaixam no mesmo grupo. Então, nós temos que lutar contra isso. Nós temos que estar juntos. Você pode ter mais intimidade
com alguns, mas afinidade não é desculpa para dizer que nós temos um grupo, porque afinidade é o que todos têm em Cristo Jesus. Então nós temos que trabalhar contra isso, para que a igreja se fortaleça. Não é grupo que vai fortalecer a igreja, mas é essa união, é esse corpo, é esse organismo vivo que vai fortalecer a igreja. Outra coisa que nós podemos pensar é a importância de servir uns aos outros. Se eu entendo essa afinidade propositiva, eu vou ter o desejo de servir, mas eu tenho que ir mais além, meus irmãos. Nós somos, veja como nós somos muito orgulhosos e egoístas. Olha, pastor, eu não sou muito de receber gente em casa, porque a semana toda eu trabalho, a semana toda é puxada, chega no domingo, é o dia que eu preciso descansar, domingo que eu preciso ficar com a minha família, eu preciso ali só ser entre eu e eles. Então não dá para chamar durante a semana, porque eu trabalho até tarde, e não dá para chamar para ir na minha casa no domingo, porque esse momento é meu. Isso soa egoísta? Soa um pouco um orgulho? Muito, e muito. Por quê? Porque eu estou pensando em mim e não na comunidade. Se eu penso na comunidade, o cansaço é aliviado, porque quem alivia o meu cansaço é o meu próprio Cristo. E quando eu coloco as pessoas para ir na minha casa, mesmo cansado, e ali começo a conversar, é tão bom. Não sei se vocês tiveram essa experiência, mas devem ter. É tão bom. Às vezes eu estou em casa cansado, domingo ativo, né, para nós pastores, mas a alegria de depois sentar à mesa e ceiar com meus irmãos, e ali conversarmos sobre várias coisas, é tão gostosa, que aí depois eu durmo um pouco mais cedo, eu arrumo outra maneira de descansar, porque a minha alma já foi descansada, quando eu estava compartilhando dessa afinidade propositiva. Então, meus irmãos, nós temos que repensar algumas coisas. Nós somos irmãos que devemos ser a semelhança daquela igreja. Lembra da igreja lá de Atos? A igreja vibrante, avivada? O que ela fazia? Partia o pão de casa em casa. Diz lá, havia algo em comum. Então é assim que nós devemos viver como igreja. A igreja precisa andar lá, precisa mudar esse modo de pensar, para a glória de Deus. E, por fim, nós temos falado muito sobre PGs. Vou dar uma puxada aqui agora no PG. Muito sobre PG. O nosso sonho é isso. Sabe por quê? Não é grupos fechados, não. O PG é uma maneira que nós temos de evangelizar aqueles que nós conhecemos, mas que ainda não ouviram falar de Cristo. Então os PGs têm a sua importância. Imagine você participar de um PG com um visitante, e você vê aquele visitante dizendo: eu quero adorar esse Deus juntamente com vocês, eu quero sair daqui e ir no domingo para a igreja. E você entender que tudo isso aconteceu por quê? Porque você fez parte desse PG. É cansativo? 8:30 da noite, depois de um dia ativo de trabalho, ter que ainda ir para a casa do irmão é cansativo. Mas quando nós paramos para arrumar as nossas justificativas, você pode ter certeza, a sua justificativa ou é egoísta ou é orgulhosa. Você está pensando em você não está pensando no benefício do reino, e nós estamos aqui para pensar no reino e não em nós mesmos. Que Deus nos ajude então a caminhar assim, amém?